Questão 7, ESA 2019, diz o seguinte: se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D, com esse x1 menor que x2, temos que a f de x1 menor que a f de x2. Então, podemos afirmar que a nossa função f ela é. Vamos ver na prática o que está acontecendo. Sempre que possível, tente desenhar e aí você vai entender. Bom, eu tenho uma função onde está o meu domínio, né? Aqui vai ser o meu domínio, aqui o meu contradomínio, a minha abscissa e meu eixo das ordenadas. E nesse meu domínio eu tenho dois valores, x1 e x2, x1 menor do que x2. Se você tem dúvida se é menor ou maior, como é que é, ele já está apontando, ó, tá vendo? Então, x1, ó, ele vem antes de x2, aqui, ó, sinal de menor, sinal de maior, tudo bem? Então, ou seja, em algum ponto eu tenho aqui o meu x1 e ele é menor que x2, então está aqui antes o meu x1 do meu x2. E eu também tenho que o meu f de x1 ele é menor do que o f de x2. Nesse caso, como ele vai ficar aqui, então ele vai ficar embaixo. Então aqui vai ficar o meu f de x1 e aqui vai ficar o meu f de x2. E aí eu vou pegar e vou ligar esses pontos aqui, ó, x e meu f de x2. Aqui. E aí o que acontece é que eu tenho uma função e ela passa por esses dois pontos bem aqui assim. E como você mesmo já consegue perceber, a minha função ela está subindo. Então ela está crescendo. Então eu tenho aqui uma função crescente. Poxa, Renan, e as outras opções? Vamos embora. Se eu tivesse aqui ao contrário, então, ou seja, aqui, ó, de outro jeito. Se o meu f de x1 ele fosse maior que o meu f de x2, ou seja, o meu f de x1 ele teria que ter ficado aqui em cima, f de x1 e f de x2. Ele teria que ficar aqui em cima. Então, o meu f de x1 eu ligaria ainda assim com o meu x1 e o meu f de x2 eu ligaria com o meu x2. E o que aconteceria com a minha função quando ela passa? Opa! Por esses dois pontos aqui, olha, ela está indo para baixo. Ela está caindo, ela está decrescendo. Ela é uma função decrescente. Então, assim, se eu trocasse esse sinal aqui de maior por menor, a minha função ela seria do tipo decrescente. Agora, o que seria uma função do tipo constante? Uma função do tipo constante é se meu f de x1 ele fosse igual ao meu f de x2, tá bom? Então, o que aconteceria? Se o meu f de x1 ele é igual ao meu f de x2, meu f de x1 é igual ao meu f de x2, eles ficariam aqui, ó, neste mesmo ponto. E aí, ó, o que acontece com a minha função? Ela fica desse tipo aqui, ó, viu? Então, esse tipo aqui de função, ela é constante. Seria esse tipo aqui pedido. A função alternada é quando ela tem pequenos intervalos, tudo bem? Eu vou deixar bem aqui, só para adiantar. A função alternada ela seria desse tipo aqui, ó. Ela fica alternando, tá bom? Ou seja, eu tenho um intervalo aqui entre o x0 a x1, aí ela tem um valor, que é como se fosse um f de x1, tá bom? E a partir daqui de outro momento, que ficaria uma bolinha aberta, tá bom? Até de x1 a x2, aí ela teria outro valor. Mas repare, eu tenho um intervalo. Então, a função teria que ser isso aqui. Se x1 menor do que zero, aí vem f de x1 é igual a 5. Então, ou seja, eu estou querendo dizer que neste intervalo ela tem pequenas constâncias, tá bom? Ela não é de tudo constante, mas então ela fica alternando essas constantes. E a função inconstante não existe, tudo bem? Ele apenas botou aqui para poder fechar as 5 opções. Então, te vejo no próximo.